Olá pessoal, hoje veremos a evolução da indústria até os dias de hoje com a indústria 4.0 e como ela se adapta ao cenário brasileiro. Olá e bem-vindos a esta nossa análise. Hoje a gente vai fazer um mergulho incrível pelos últimos 250 anos da história humana. Nós vamos destrinchar como as máquinas, o trabalho e a própria sociedade viraram de cabeça para baixo nesse período. É literalmente a jornada que construiu o mundo moderno exatamente do jeito que a gente conhece hoje. Então, vamos lá! Ok, pra gente não se perder, aqui vai o nosso roteiro rapidinho. Primeiro, vamos ver as origens de tudo isso na Grã-Bretanha. Depois, como foi a transição do artesanato para as fábricas, as 4 grandes fases industriais e, por fim, a luta dos trabalhadores. Dito isso, vamos direto ao ponto. Seção 1. As origens na Grã-Bretanha, aterrissando em pleno século XVIII. A grande pergunta que sempre fica martelando quando a gente olha para essa época é: por que todo esse processo maluco que simplesmente mudou a face da Terra começou bem ali na Grã-Bretanha e não em qualquer outro lugar da Europa? Pode parecer um baita mistério histórico, mas a resposta está 100% na economia. O que aconteceu lá foi uma verdadeira tempestade perfeita. Imagina o cenário. A Grã-Bretanha tinha reservas gigantescas de carvão super fáceis de extrair, ou seja, energia farta e muito barata. Por outro lado, os salários lá eram bem mais altos do que no resto da Europa. A matemática simples, né? Com a mão de obra custando uma fortuna e o combustível quase de graça, virou um negócio extremamente lucrativo investir pesado em máquinas para substituir o esforço humano. Junta isso com o dinheiro rolando solto do império comercial deles e leis fortes protegendo os inventores, e pronto, o palco perfeito para a revolução. E com essa grana toda rolando, a gente entra na seção 2, do artesanato às fábricas. É aqui que a mudança bate na porta das pessoas comuns. O jeito de produzir as coisas passou por 3 etapas bem marcadas. A primeira, claro, era o artesanato, aquele método antigo e super manual. Com o tempo e o comércio crescendo, veio a manufatura, onde os comerciantes começaram a juntar vários artesãos no mesmo espaço para dividir as tarefas. E por último, a maquinofatura, que é o sistema de fábrica mesmo, movido a vapor e carvão. E o detalhe crucial aqui é que a cada pulo desses, quem trabalhava perdia mais e mais o controle do processo para as máquinas. E esse contraste é absurdo de se ver. Pensa no ateliê de um artesão antigo, o cara no seu próprio espaço, ditando o seu próprio ritmo, do início ao fim da peça. Agora corta para o ambiente de uma fábrica logo depois. Fileiras de pessoas operando junto com máquinas gigantes, sem nenhum controle de como a coisa toda funciona, só seguindo o ritmo frenético e ensurdecedor das engrenagens. Economicamente falando, as regras do jogo mudaram totalmente. Os artesãos eram donos de tudo, da matéria-prima, das ferramentas e, claro, do lucro no final. Já no sistema fabril, a história é outra. O trabalhador deixou de ser dono do negócio e passou a ter apenas uma coisa para vender: a sua própria força de trabalho, em troca de um salário fixo. E tudo isso sob a tirania do relógio, enquanto os lucros ficavam com os donos das fábricas. Bom, vamos dar um passo para trás agora para ver o quadro geral na nossa seção 3, as 4 fases industriais. Até porque isso não aconteceu uma vez só e acabou. Olhando para essa linha do tempo de 250 anos, a primeira coisa que salta aos olhos é a velocidade. O progresso não para de acelerar. A primeira fase começou lá por 1760, levou quase um século para a segunda fase engrenar. Aí o salto fica mais curto. Em 1950, a terceira fase já estava reescrevendo o mundo. E mal piscamos no novo milênio e os especialistas já apontam que a 4ª fase arrancou com tudo por volta de 2010. É como se a história estivesse com o pé colado no acelerador. E o que empurrou cada uma dessas eras é fascinante. A gente saiu daquele carvão sujão e das máquinas têxteis da primeira fase para dominar o petróleo, a eletricidade e as linhas de montagem na segunda. A terceira fase trouxe a energia nuclear, os computadores e a nossa amada internet. E hoje? Hoje estamos na 4ª fase, movidos a dados, energias renováveis e inteligência artificial. Mas olha só que loucura, existe um fio invisível, mas super resistente, ligando aquela locomotiva a vapor do século XVIII direto ao smartphone hiperinteligente que está aí no nosso bolso. Compreendido o avanço tecnológico, a gente precisa voltar para o lado humano da história na nossa última sessão, a luta dos trabalhadores. Para entender de verdade o que rolou, a gente tem que se transportar para as metrópoles do século XIX. Era um cenário sombrio. Aquela fumaça preta cobrindo tudo não era só poluição, era o reflexo de condições de vida e de trabalho muito duras. A divisão social ficou brutal e escancarada.
De um lado, os donos das fábricas prosperando, do outro, a imensa massa de trabalhadores lutando dia após dia simplesmente para não passar fome no meio daquela neblina tóxica. E se o lado de fora era ruim, dentro das fábricas a rotina era implacável. Os registros de antigas metalúrgicas mostram uma realidade assustadora. O sino tocava às 5 da manhã, tinha uma pausa espremida ao meio-dia e o trabalho ia até às 8 da noite. Estamos falando de jornadas de até 16 horas por dia. E não eram só homens adultos, não. Mulheres e crianças estavam lá, em funções super perigosas, ganhando uma miséria só para tentar manter a família de pé. Com tudo isso, é óbvio que o caldeirão ia ferver, né? O ludismo foi uma das primeiras grandes respostas a esse desespero todo. Grupos invadiam as fábricas à noite para literalmente quebrar tudo. Mas aqui tem um ponto crucial. Eles não eram só um bando de gente raivosa que odiava a tecnologia. A quebra das máquinas era um protesto bem focado contra a ameaça de perderem o ganha-pão e contra a perda da dignidade deles. A máquina virou o símbolo físico de toda a exploração que eles sofriam. Mas, claro, quebrar equipamento dava cadeia pesada, então a resistência teve que ficar mais estratégica. Na década de 1830, surgiu o cartismo. Eles escreveram um documento gigante, a Carta do Povo, e milhares de trabalhadores se juntaram para pedir algo inédito: poder político e direito ao voto. Por mais que os políticos da época tenham torcido o nariz e negado de cara, foi ali que se plantou a semente da participação política da classe trabalhadora. E essa união de forças mudou a história. Quando as primeiras associações trabalhistas, as trade unions, finalmente foram legalizadas na Inglaterra, lá em 1824, o impacto foi imediato. Começaram a rolar várias greves coordenadas. Isso provou por A mais B o poder da articulação em massa. Pela primeira vez, eles tinham força coletiva suficiente para fazer os donos das fábricas sentarem e negociarem. E o mais legal é perceber que toda essa luta tem impacto direto na nossa vida hoje. Coisas que a gente acha super normais, tipo fim de semana para descansar, não poder ter criança trabalhando em fábrica, um limite de horas na jornada e a existência de um salário mínimo, absolutamente nada disso foi presente dos donos das fábricas. Tudo isso é legado direto do suor e da coragem daquela galera que se organizou naqueles becos poluídos de 200 anos atrás. Para amarrar tudo que vimos hoje, a grande sacada é entender que a Revolução Industrial não é só sobre engrenagens, carvão e códigos de computador. É uma história intensamente humana. É a história da nossa capacidade incrível de inovar, mas também do preço altíssimo que muitas pessoas pagaram por isso e daquela eterna negociação sobre qual é, afinal, o papel do ser humano em um mundo cada vez mais engolido pelas máquinas. E para fechar essa nossa análise, deixo aqui uma pulga atrás da orelha de todo mundo. A gente viu que a primeira revolução tornou a força física meio obsoleta lá no chão de fábrica, substituindo os braços por motores. Agora, vivendo essa explosão da inteligência artificial generativa, parece que as nossas funções intelectuais é que estão na mira da automação. Se as máquinas de antes substituíram o nosso músculo, o que essa nova revolução vai significar para a nossa mente? É algo para se pensar bastante. Entender o que é essa tal de indústria 4.0 e, claro, o que tudo isso significa para o futuro econômico. E detalhe, com um olhar super especial para o que está rolando no cenário brasileiro. O nosso roteiro para essa análise é o seguinte: primeiro, a evolução histórica, depois vamos entender o que é a indústria 4.0, passamos pelos princípios e pilares tecnológicos, o impacto no mercado e fechamos com o cenário atual no Brasil. Então, vamos à primeira parte, a evolução histórica, indo do vapor até a era digital. Olha só, a busca por eficiência sempre foi o grande motor da humanidade. Da indústria 1.0, lá no final do século XVIII, com as máquinas a vapor e o carvão, a gente deu um salto gigantesco para a indústria 2.0, que trouxe a eletricidade e a famosa produção em massa do Ford. E aí, o século XX trouxe a indústria 3.0, colocando computadores e aqueles braços robóticos enormes no chão de fábrica. O fio condutor de toda essa história? O desejo de produzir mais rápido e com uma qualidade cada vez melhor. É como um quebra-cabeça que fomos montando ao longo dos anos. Seguindo para o segundo ponto. O que é a indústria 4.0? Vamos entender esse novo modelo. Sabe de uma coisa curiosa? Esse termo não caiu do céu, não. Ele ecoou pela primeira vez lá em 2011, na feira de Hannover, como uma estratégia de sobrevivência do governo alemão para a manufatura deles. E na prática, baseando-se no material de pesquisadores de ponta da área, não é só colocar uns computadores novos na fábrica, de jeito nenhum. É a digitalização total do ambiente de produção. É criar redes onde o mundo real literalmente se conecta ao mundo virtual e, o melhor, de forma totalmente autônoma. É uma verdadeira mudança de paradigma. Entrando agora na terceira parte.
princípios e pilares tecnológicos, a base de toda essa nova revolução. Para uma fábrica ser considerada inteligente de verdade, ela precisa se apoiar em 6 princípios cruciais. Primeiro, a operação em tempo real, que permite tomar decisões num piscar de olhos. Depois, a virtualização, que basicamente cria um gêmeo digital exato da fábrica inteira. Aí temos a descentralização, onde as próprias máquinas tomam decisões sozinhas. Loucura, né? Adiciona a isso a orientação a serviços, a modularidade, que deixa a linha de montagem super flexível, como se fossem blocos de montar. E, por fim, a interoperabilidade. Isso é fundamental. É garantir que tudo e todos conversem sem nenhuma barreira de comunicação. Mas o que sustenta tudo isso na prática é uma junção poderosa. Internet das coisas, nuvem, robótica avançada, novos materiais e inteligência artificial. Mas, sinceramente, o grande astro do show aqui é o Big Data Analytics. Ele opera com o que chamamos de os 6 Cs: conexão, cloud, cyber, conteúdo, comunidade e customização. É isso que consegue domar aquela avalanche de informações complexas da indústria. E claro, com sistemas tão hiperconectados assim, a segurança cibernética deixa de ser um simples luxo de TI e vira o escudo de proteção vital para que o negócio continue de pé. Não tem como fugir disso. Vamos então para a parte 4, o impacto no mercado, os resultados que aparecem na prática. E aí a gente se pergunta, como toda essa tecnologia, que às vezes parece meio abstrata, muda de fato o jogo nos negócios? Um número resume perfeitamente o poder dessa revolução: 25%. A Bosch Rexroth é um caso fantástico sobre isso citado no material de base. Ao implementar linhas de produção inteligentes e conectadas, eles deram um salto absurdo de 25% na produção de sistemas de freio. É uma otimização colossal e super lucrativa, algo que seria praticamente impossível usando apenas os métodos mais tradicionais. Um divisor de águas absoluto. E a gente tem pioneiros de peso por aqui também. A Volkswagen do Brasil, por exemplo, já vem explorando esses conceitos desde 2008. E o que a análise nos mostra é que essa alta tecnologia não serve só para esmagar a margem de erro humano e cortar custos. Ela traz uma espécie de superpoder, a hiperpersonalização. Conseguir adaptar um veículo inteiro às preferências individuais de quem compra, sem perder nenhum segundo de agilidade na linha de montagem, é um feito impressionante que a indústria 4.0 torna realidade. O que nos leva à nossa quinta e última sessão, o cenário atual no Brasil, onde o país se encontra no meio disso tudo. Apesar desses grandes exemplos de sucesso, a gente precisa olhar para o todo. Onde o Brasil está nessa corrida global? Os dados de uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria de 2016 revelam um cenário de bastante atraso. 52% das indústrias brasileiras não utilizam nenhuma, absolutamente nenhuma, tecnologia ligada a esse novo momento. Ou seja, menos da metade deu o primeiro passo na digitalização. A manufatura digital plena, no panorama nacional geral, ainda é uma realidade distante para a grande maioria. E esses dados expõem um outro problema bem sério: a desigualdade interna do setor. Se a gente separar as empresas pelo tamanho, 63% das grandes companhias já abraçaram algum nível de modernização. Mas quando a gente olha para as pequenas empresas, esse número despenca brutalmente para apenas 25%. E faz sentido, né? O custo elevado e a falta de mão de obra super especializada formam uma barreira de entrada gigante, que acaba prejudicando quem está na base dessa pirâmide industrial. Mas calma, nem tudo é uma má notícia. Na verdade, esse cenário traz uma oportunidade de ouro. Especialistas chamam isso de leapfrog, que é a chance de simplesmente dar um salto por cima das etapas. As indústrias brasileiras não precisam obrigatoriamente passar por todas as dores de adotar a terceira revolução para só depois pensar na quarta. Não. Com os investimentos certos, focados em infraestrutura digital e educação, é perfeitamente possível adotar essas tecnologias de ponta agora e dar esse salto duplo para alcançar a competitividade global o muito mais rápido. Então, o grande desafio está posto na mesa. Dar esse salto monumental vai exigir bastante esforço, principalmente investimentos consistentes em infraestrutura e na requalificação em massa da força de trabalho. E isso deixa a gente com uma pergunta bem provocativa para encerrar nossa análise. No limiar dessa nova era digital, como exatamente as políticas públicas e as estratégias das empresas vão precisar se alinhar para garantir que não sejamos apenas espectadores da tecnologia, mas sim líderes na adoção da indústria 4.0? É com certeza uma revolução fascinante que a gente precisa acompanhar bem de perto.